Deus e amado Pai. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra. Neste momento eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a palavra possa entrar no nosso íntimo, meu Pai, e possa vir a transformar a nossa vida, possa nos dar aquilo que nós precisamos, transformação de caráter, possa moldar o nosso caráter, o nosso íntimo, daquilo que nós estamos realmente necessitando. Meu Pai, eu peço que a Tua palavra, a partir deste momento, fique clara aos nossos olhos, que o Espírito Santo esteja nos iluminando e guiando o nosso estudo, a nossa palavra, guiando e iluminando a nossa mente, para que a gente possa entender de forma correta aquilo que o Espírito Santo, aquilo que os Teus servos escreveram na Tua Santa Escritura, aquilo que o Senhor falou através do Teu Espírito. Abra, meu Pai, as nossas mentes para a gente aprender e entender a Tua revelação através da Tua palavra. Eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que abrissem comigo, então, na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Nós leremos a partir do verso 1 do capítulo 3. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós leremos o verso 1 ao verso 4. Amém? Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. A versão que eu vou ler aqui é da King James, é um pouquinho mais tradicional. Mas acompanhe com a versão que o irmão e a irmã têm aí em casa, que você vai ver que é a mesma coisa, só vai mudar algumas palavras, algum tipo de tradução, mas o contexto ali é o mesmo, tá bom? E aqui na minha versão diz assim, no verso 1. Esta segunda carta, amados, eu escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio da recordação, ou de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disso, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Amém? Vou ler novamente, irmãos, só para a gente fixar um pouco mais. A partir do verso 1 diz o seguinte: Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E só para nós contextualizarmos, antes de iniciarmos aqui, essa segunda carta de Pedro, obviamente, leva o nome do autor, que é o apóstolo Pedro, considerado Simão, aí no verso 1, no capítulo 1 a gente vai ver. E essa carta contém muitas alusões pessoais à vida de Pedro, à vida do apóstolo. Ele vai mencionar a sua morte, que sua morte está próxima lá no capítulo 1, no verso 14. Ele vai se descrever como uma testemunha ocular, ou seja, visual da transfiguração de Cristo. Ele vai dizer isso lá no verso 16. Ele vai citar as palavras da voz vinda do céu neste evento, lá no verso 17. Então ele vai dizer muitas coisas sobre a vida dele, sobre o relacionamento ali pessoal que ele teve com Cristo. Só que essa carta também vem trazer um tema muito importante, que são os falsos mestres, ou pessoas escarnecedoras, ou pessoas dentro da igreja, que por mais que não sejam pastores ou mestres também, são pessoas escarnecedores, são pessoas que zombavam ali da fé daquelas pessoas por acreditar que Cristo estava demorando em voltar, acreditar em coisas ali que não estavam sendo pregadas pelos apóstolos. E o apóstolo Pedro, ele tem essa preocupação. Ele vem alertar esses cristãos para que se guardem desses falsos mestres, desses falsos ensinadores, falsos pastores, que têm umas doutrinas falsificadas, um estilo de vida mentiroso, um estilo de vida hipócrita que não prega ou que não vive da forma que prega. O apóstolo Pedro ele vai se preocupar um pouco em dar atenção a essas pessoas que poderiam ser enganadas por esse tipo de pessoa,
né? Ele vai focar um pouquinho também em relação à tentação de um estilo de vida em pecado, um estilo de vida pecaminoso, né? Tanto que logo após a sua primeira carta, ele vai escrever um pouco mais, e nessa segunda carta ele continua com o mesmo, assim, vamos dizer, o mesmo link, né? Um pouco do mesmo assunto da primeira carta. Então, Pedro ele vai também alertar contra a negação da volta de Cristo, né? E o consequente julgamento. Cristo ele vai voltar, ele vai ter uma segunda vinda e vai ter um julgamento. Então, Pedro, nessa segunda carta, ele quer alertar os cristãos que isso vai ocorrer de forma literal, né? De forma física. E ele vai insistir ali que seus leitores, para que se esforcem ao máximo em crescer no conhecimento e na prática da fé, né? Não só no conhecimento, mas também na prática da fé. E a partir do capítulo 3, irmãos, logo no verso 1 ele vai dizer o porquê que estava escrevendo a carta. Ele vai dizer: esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações. No primeiro verso fica claro, né, a intenção dele de fazer através da recordação, através da lembrança, das pessoas tentarem entender ou tentarem lembrar de tudo aquilo que ele já havia dito, de tudo aquilo que aquelas pessoas já haviam experimentado na fé. Então o apóstolo Pedro, né, neste momento, queria que essas pessoas se lembrassem. Né? Ele vai dizer isso no verso 1. Eu quero despertar as vossas mentes através das recordações e das mentes puras que vocês têm. Né? E quando ele diz mente pura, aqui ele não está dizendo que aquelas pessoas são santas, ele está dizendo que aquelas pessoas foram purificadas através do Espírito Santo, que aquelas pessoas, através do Espírito Santo, através da conversão, né, a mente deixa de ser cauterizada, a mente passa a ser uma mente guiada pelo Espírito, iluminada pela palavra de Deus, iluminada por Cristo. Então ele vai dizer que essa segunda carta é escrita agora para despertar a mente daquele povo por meio de recordações. E ele vai seguir no verso 2: para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas. E aqui nós vamos dar uma pausa para a gente entender um pouquinho por que o apóstolo Pedro está citando as palavras, né, dos profetas. Aqui ele está dizendo que a pregação deles, dos apóstolos, não era contradizente ou não entrava em contradição com o Antigo Testamento. O apóstolo de Cristo, ele vai pregar aquilo que está na palavra de Deus. E o Velho Testamento, ele é palavra de Deus também. Então, quando Pedro cita, ou quando Pedro faz esse link, mostrando que as palavras que foram ditas antes são palavras que já foram ditas pelos profetas, ele está dizendo que aquelas palavras que foram ditas pelos profetas, que foram ditas ali no Velho Testamento, são autenticadas, são verdadeiras. E elas não foram anuladas. Aquelas palavras, elas são testificadas, são verdadeiras, e por isso, porque tem essas palavras, ele vai continuar. E do nosso mandamento, ou seja, é um complemento. A palavra do Velho Testamento e a palavra do Novo Testamento são complementares, né? Uma não exclui a outra. Então, o Velho Testamento ele tem a sua importância, o Velho Testamento ele tem a sua relevância para o cristão, assim como o Novo Testamento. Apesar de nós vivermos na graça, apesar de nós vivermos acreditando ali no Novo Testamento, nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do sacrifício de Cristo. O Velho Testamento, ele é o cumprimento, né? Ele é, na verdade, a palavra de Deus profetizando aquilo que iria acontecer no cumprimento da vida de Cristo. Então, quando o apóstolo Pedro vai dizer, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, ele dá autenticidade ao que é escrito pelos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. E aqui ele está falando de Cristo. Então ele está complementando o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele quer fazer com que aqueles leitores entendessem, né, que as palavras ditas pelos líderes daquela época, ou pelos profetas, né, pelas pessoas que escreveram ali o Velho Testamento, eles têm a sua autenticidade e também o mandamento do Novo Testamento, o mandamento ali dos apóstolos, o mandamento, né, dito através de Cristo, né, passado pelos apóstolos e que estavam sendo fechado, sendo escrito, sendo de forma canônica, vamos dizer assim, autenticado e fechado pelo Espírito Santo. Nessa altura aqui o cânon ainda não era fechado, mas
a palavra, né, dita, a tradição, o boca a boca, as cartas escritas pelos apóstolos, era um mandamento que a igreja obedecia. E a igreja obedecia não só isso, a igreja não obedecia somente aos apóstolos, mas ela obedecia a toda essa liturgia bíblica, ou seja, o Velho Testamento, as profecias e os apóstolos, o Novo Testamento, aquilo que estava sendo feito através da ordenança, através, né, do que os apóstolos estavam construindo, porque Cristo mandou, através do mandamento de Cristo. E no verso 3 ele vai dizer: sabendo disto que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. Então ele faz o link. O Velho Testamento, através dos profetas, já dizia isto. Nós, os apóstolos, Pedro, né, Paulo e os demais, nós estamos falando isso. Então é um complemento. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento está dizendo isso. Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. E aqui, quando a gente lê na Bíblia nos últimos dias, a nossa tendência é sempre levar os últimos dias para o fim, né? Para o cenário apocalíptico, né? O cenário do fim. Mas a gente tem que entender que nos últimos dias é entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. Para a gente, né? Ou para os apóstolos naquela época, eles estavam vivendo os últimos dias. Nós, 2000 anos depois, estamos vivendo os últimos dias, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que não compete ao homem saber quando que Cristo vai voltar, né? Então, os últimos dias é a partir do momento da ressurreição de Cristo, porque o plano dele de salvação foi consumado, e aí vai ser consumado agora com a glorificação, a segunda vinda dele, para nos resgatar, para resgatar a sua igreja. Então, os últimos dias dos apóstolos eram os dias em que eles viviam, né? E os últimos dias que nós acreditamos é os dias que nós vivemos. Então, quando ele diz, sabendo disto primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores, você pode ter certeza que já havia escarnecedor naquela época, assim como há escarnecedor hoje, e assim como sempre houve durante a história da igreja. Porque escarnecedor são pessoas que escarnecem da fé, são pessoas que zombam, são pessoas que não creem realmente naquilo que está sendo pregado e, ao contrário disso, elas acabam ignorando, sendo contra, zombando, né? Vamos dizer assim, se divertindo com algo alheio sem entender o motivo. Os escarnecedores estavam atuando naqueles dias e sempre estarão atuando. Eles estavam ali nos dias de Pedro, estavam ali nos dias de Paulo e estavam ali durante os pais da igreja, estavam ali durante toda a história da igreja e estão aqui hoje. E os escarnecedores, eles zombavam da volta de Cristo, porque muitos anos haviam se passado e Cristo não voltou. Então, se naquela época, que era tão próximo, né, que o apóstolo Pedro, os apóstolos ali tiveram contato visual, ocular com Cristo, eles já zombavam, porque Cristo, né, na visão deles, já estava demorando, no entendimento deles. Imagina hoje, 2000 anos depois, né? Então, para a gente entender que escarnecedor do Evangelho, escarnecedor da fé, sempre haverá e sempre houve, né? Os últimos dias não é só hoje, ou não só daqui a alguns anos, ou no fim, ou no cenário apocalíptico, né? Não, os últimos dias é desde aquela época, é desde a ressurreição de Cristo, é desde a encarnação, é desde quando Cristo veio à Terra para consumar a nossa salvação. Então, a gente vai sempre estar vivendo com escarnecedores. Os escarnecedores, eles fazem parte da história da igreja. Os escarnecedores, eles fazem parte da história dos cristãos, infelizmente, né? Ou infelizmente minguando a fé de alguns, infelizmente zombando da fé de outros, infelizmente de uma forma negativa e pejorativa, né? Deturpando ali a mensagem da vinda de Cristo. Mas o texto segue, né? Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores. O texto vai seguir, andando conforme as suas próprias concupiscências. E aqui é importante a gente entender, né? Os escarnecedores, eles estão andando conforme as suas próprias concupiscências, de acordo com os seus próprios pecados, de acordo com os seus próprios erros, de acordo com toda a maldade que existe no seu próprio coração. E aqui há uma diferença, né, entre o escarnecedor
e entre o cristão que crê de verdade e que espera fielmente a vinda de Cristo. O escarnecedor, ele anda segundo as suas concupiscências. O cristão, ele vai andar segundo o Espírito Santo, segundo a sua conversão, segundo aquilo que o Espírito Santo já o transformou. O escarnecedor, ele vai andar de acordo com as suas vontades, né, de forma maligna dentro do seu coração, porque está com a mente cauterizada, porque não teve a mente iluminada pelo Espírito Santo, porque ainda não teve os seus olhos abertos, porque os seus ouvidos ainda não ouvem a voz da verdade. Por isso que eles são escarnecedores, porque eles andam segundo, né, ou conforme as suas próprias concupiscências. Mas os cristãos não. Os cristãos, eles não andam segundo as suas concupiscências. Os cristãos, eles andam segundo a palavra de Deus. Na verdade, os cristãos, eles têm que matar o seu pecado todos os dias, o seu mal todos os dias. Na verdade, o cristão, ele, através do Espírito Santo, ele tem que estar se santificando. Na verdade, o cristão, através do Espírito Santo, ele tem a sua mente renovada, né? Como o apóstolo Paulo diz, renoveis a vossa mente. Nós precisamos entender dessa forma, né? Então, quando ele diz que sabendo disto, virão nos últimos dias escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências. Esses escarnecedores estão hoje conosco. Esses escarnecedores vão continuar conosco até Cristo voltar. Sempre estiveram no meio da cristandade, sempre estiveram no meio da igreja, ou sempre estiveram zombando da igreja. E nós precisamos entender que eles fazem parte da história, eles fazem parte da Escritura, eles fazem parte do cumprimento bíblico, daquilo que está escrito, né? Vai dizer no verso 4, né? Vai dizer o que eles estão falando. E os escarnecedores falam, onde está a promessa da sua vinda? E aqui é justamente o que nós havíamos falado agora há pouco. Eles perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Então perceba que eles estão mais preocupados na volta de Cristo no tempo. Eles estão mais preocupados em ir. Eles estão mais preocupados, na verdade, de acordo com as suas concupiscências, em não saber o tempo exato, mas de acordo com seus erros e com suas concupiscências, se ele realmente vai vir. Então ele pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Porque promessa há, já existe a promessa. Cristo falou que ia vir, né? Cristo falou que ia retornar. Cristo falou que ia nos preparar uma casa, ia nos preparar morada, ia nos preparar lugar, né? E ia voltar para nos buscar. A promessa de vinda, da segunda vinda de Cristo, existe. E eles fazem a seguinte pergunta, onde está a promessa de sua vinda? E eles mesmos trazem uma resposta, assim, uma sugestão de resposta. Eles vão dizer, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma pergunta sem embasamento, sem entendimento, porque eles estão andando de acordo com suas próprias concupiscências, e acrescentam uma resposta sem contexto, uma resposta errada, porque a resposta que ele traz é uma resposta em que os pais dormiram, que as pessoas morreram e não obtiveram, e não viram, ou não tiveram a sensação, a visão, ou o prazer de ver a segunda vinda de Cristo. Ele vai dizer, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram e que dormir é morrer, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E aqui é importante a gente entender, irmãos, porque esse aqui é o argumento de muitos hoje que negam a segunda vinda de Cristo. É o argumento de muitos que se utilizam da demora, né, da suposta demora da vinda de Cristo, para dizer que as coisas aconteceram e sempre aconteceram dessa forma. Eles vão dizer que os apóstolos morreram sem ver a segunda vinda de Cristo. Vão dizer que os pais da igreja morreram sem ver a segunda vinda de Cristo. Vai dizer que toda a igreja, toda a cristandade, durante esses 2000 anos, está aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas eles se esquecem que a própria Bíblia diz que o tempo para Deus, ele não é como o tempo para nós, seres humanos. Um dia ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porque Deus ele está acima, ele está fora do tempo, ele é atemporal, né? Ele não está dentro do cosmos, como nós imaginamos ali, contando dia após dia. Né? Ele é atemporal, ele está fora do tempo. Para Deus, não importa se tem 1000 ou 2000 ou 3000 anos, porque para ele é como se fosse 1, 2 ou 3 dias. Eles se esquecem disso. E outra coisa, eles se esquecem que quem manda é Deus. Eles se esquecem que a soberania total, o poder total está na mão de Deus.
Eles se esquecem que nós, seres humanos, como ser humano, a gente não tem capacidade de diálogo ou de pergunta ou de questionar ou de colocar Deus na parede, né? Onde está a promessa da sua vinda? E essa sua vinda é a vinda de Cristo. Perceba que ele está fazendo uma pergunta, e essa pergunta é para, né, o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, e essa pergunta aqui é uma pergunta que reflete ou mostra Cristo. Ele vai dizer, onde está a sua vinda? A vinda de quem? De Cristo. Né? E ele esquece que a autoridade de Cristo está acima disso, está acima de tempo, está acima do que você acha, está acima do que você almeja, está acima daquilo que você está tentando imaginar. Né? Se você está achando que Cristo está demorando, você acha que o seu entendimento de demora de Cristo é mais importante ou maior do que o poder de Deus sobre todas as coisas, ou o pensamento de Deus sobre todas as coisas, ou o plano de Deus que é mais perfeito e melhor do que o seu e do que o meu? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio. E no verso 5 nós não lemos, mas o apóstolo Pedro vai dizer, e nisto eles são voluntariamente ignorantes. Agora o apóstolo Pedro, ele traz um argumento aqui interessante. Ele vai dizer que essas pessoas são ignorantes. Ele vai dizer assim, que pela palavra de Deus os céus existem desde a antiguidade e a terra que permanece fora da água e dentro da água. O que o apóstolo Pedro faz? Ele pega a pergunta que ele mesmo faz, né? Mostrando que aquelas pessoas escarnecedoras fazem esse tipo de pergunta, e ele leva essas pessoas a ver o poder de Deus no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Ele pega essas pessoas para mostrar, né, aos seus leitores e levar a mente dos seus leitores, né, o que ele diz aqui no início do capítulo 3, a lembrar das coisas que Deus fez através dos profetas. Ele mostra lá no Antigo Testamento. Ele vai falar que Deus, pela palavra, fez existir o céu desde a antiguidade e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Ele vai dizer, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu, mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra estão preservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Percebe, irmãos, ele está falando que a palavra de Deus é a mais confiável. Ele está falando que a palavra de Deus ela é perfeita e que ela se cumpre. Ele está falando que por mais que as pessoas com as suas palavras venham e através das suas concupiscências, venham com perguntas a nós, porque na mente deles a vinda de Cristo está demorando, a gente tem que entender que a palavra de Deus é tão confiável que foi por meio da palavra que tudo veio a existir. A palavra de Deus é tão confiável que tudo o que ele falou se cumpriu. A palavra de Deus é tão confiável que Deus ele é imutável e tudo aquilo que ele fala se cumpre. Onde está a promessa da sua vinda? A resposta é na própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a base da nossa fé. Por que ela é a base da nossa fé? Porque Deus, ao falar, ele cumpre. E quando Cristo diz que ele vai voltar, ele vai cumprir. Por mais que demore 1000, por mais que demore 2000, por mais que demore 3000 anos, a palavra de Deus ela vai se cumprir. A Bíblia não diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Se essas pessoas realmente fossem pessoas convertidas, e a gente sabe que não é, porque o próprio apóstolo aqui vai dizer que não, se essas pessoas fossem pessoas convertidas, elas não duvidariam da palavra de Deus. Elas viveriam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a palavra do Espírito. A palavra de Deus é revelação através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a palavra de Deus àqueles a quem o Pai quer. Então essas pessoas elas são ignorantes, como o apóstolo Pedro vai dizer aqui no verso 5. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existem desde a antiguidade. A palavra de Deus sustenta tudo. A palavra de Deus sustenta o mundo, a palavra de Deus sustenta as verdades bíblicas, a palavra de Deus sustenta as promessas e sustenta a nossa fé. Porque ao acreditar na palavra de Deus, nós estamos acreditando no próprio Deus. Ao acreditar naquilo que Deus nos fala, nós estamos, através do Espírito, acreditando no próprio Deus. Então, isso só mostra que as pessoas não creem verdadeiramente em Deus. Isso só mostra que as pessoas não creem verdadeiramente em Cristo.
Isso só mostra que as pessoas não creem verdadeiramente no Espírito Santo, que as pessoas não são convertidas de verdade, que as pessoas não vão a Cristo para ser salvo, que as pessoas não estão indo a Deus para obter salvação. Então a pergunta que eles fizeram: onde está a promessa da sua vinda? Ou onde está a promessa da sua vinda? A resposta é: na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E essa tem que ser a resposta que tem que ficar no meu e no seu coração. Não importa o que você passa, né? Agora a gente aplicando essa palavra. Não importa aquilo que você já ouviu, a zombaria que você já obteve na sua vida, os problemas que você já obteve sobre o ministério, os problemas que você já obteve sobre aquilo que você crê, as perguntas que fazem, porque o mundo passa, né? O mundo muda, a cultura muda, mas a cultura de Deus, a palavra de Deus, né? O plano de Deus, ele não vai mudar. E para você sustentar o que a palavra diz, você tem que crer na palavra. E a resposta para onde está a promessa da sua vinda, a promessa está na palavra. A promessa está no próprio Cristo. A promessa está no próprio Deus. E é isso que é a base da nossa resposta. Onde está a promessa da segunda vinda? A promessa é a palavra de Deus. Porque Deus, através de sua palavra, através de Cristo, ele fez e faz todas as coisas. Porque Cristo, através do Espírito Santo, né, ele prometeu que viria nos buscar. Porque o Espírito Santo, ele nos dá a certeza de sermos filhos de Deus. E sendo os filhos de Deus, nós seremos adotados, né, como filhos. E sendo filhos, nós seremos resgatados por Cristo na sua segunda vinda. Então, a resposta, meu irmão, para quem é escarnecedor, a resposta para quem é zombador, a resposta para quem não crê de verdade, qual é a sua fundamentação, né? Onde está a promessa? A promessa está na Bíblia, a promessa está em Cristo, a promessa está no Espírito Santo, a promessa está na própria palavra. Amém? Então, quando o apóstolo Pedro ele vem lá no verso 1, essa segunda carta, amados, eu vou escrever a vocês, e ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. No verso 5, para a gente finalizar, o apóstolo Pedro vai dizer: e nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existem desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Porque onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, eu gostaria que a gente refletisse, que a gente aplicasse esses versos nas nossas vidas. Porque aqui a gente está falando de escarnecedor e de pessoas que, naquele contexto, aqui onde Pedro está escrevendo, num contexto onde essas pessoas estavam escarnecendo da segunda vinda de Cristo. Mas a gente sabe que na aplicação de hoje em dia, as pessoas elas não zombam ou escarnecem somente da segunda vinda de Cristo, mas de todo, vamos dizer assim, de toda a prática da fé cristã, né? De como você é no dia a dia, das decisões que você toma de acordo com a palavra, de tudo aquilo que você é. Sempre vão existir escarnecedores, sempre irão existir pessoas que vão zombar da sua fé, zombar daquilo que você acredita, zombar do seu Cristo, né? Zombar do nosso Senhor e Salvador, zombar do nosso Deus. Mas a nossa resposta tem que estar fundamentada sempre na palavra, né? A nossa fé e a nossa promessa e a nossa esperança é sempre a palavra de Deus. Porque enquanto Cristo não voltar, a palavra dele não vai passar. Enquanto ele não fizer novos céus e novas terras, onde habita a justiça e a paz, a palavra dele não vai passar. E pode passar anos, gerações, mundos, né? Culturas, países, pode passar tudo, a palavra dele não vai passar. Porque a fundamentação da nossa fé é a palavra. É algo que não muda enquanto não é permitido por ele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa
falar contigo através dessa palavra. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, para que você consiga entender o que foi transmitido aqui. E a gente vai ouvir um louvor e logo mais nós já voltamos para fazer a oração final e finalizarmos. Amém? Já voltamos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Este é o prazer, o meu amor, ministrando louvor. Amém, irmãos. Estamos voltando. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, meu Pai, por mais essa palavra, obrigado pelo teu ensino.
Obrigado por estar sempre nos ajudando a entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Obrigado porque, através da sua palavra, nós aprendemos como nós nos devemos nos portar, como nós devemos responder outras pessoas, como nós devemos ensinar, compreender. De várias formas, de várias maneiras, o Espírito Santo vem nos ensinando, vem nos guiando através da tua palavra. Obrigado, meu Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que a gente possa sempre andar nos teus caminhos, para que a gente não seja levado pelo nosso próprio ego, pela nossa própria cobiça, que a gente possa ser sempre humildes e reconhecer a dependência total que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor, por estar sempre cuidando de cada um de nós. Obrigado por cada pessoa que ouviu. Que o Senhor possa estar entrando na mente, no coração, no mais íntimo de cada uma delas, transformando, trazendo prática de fé para essa vida, fazendo com que essa palavra possa dar semente, possa frutificar, possa crescer, possa dar frutos de acordo com o Espírito Santo. Meu Pai, eu venho te pedir proteção, não só para mim, mas a todos os pastores que fazem parte aqui da rádio, às suas respectivas famílias, a todos os que estão ouvindo ou que vão ouvir. Cuide, meu Pai, de cada um de nós, proteja de todo mal, do mal físico, do mal espiritual, que o Senhor possa estar olhando por nossas famílias, por nossas casas, pelos nossos ministérios. Abra os nossos olhos e as nossas mentes para entendermos cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas. Nos perdoe porque nós pecamos todos os dias. Nos ajude a não pecar, nos ajude a levantar quando cairmos, nos ajude a seguir nos caminhos corretos quando a gente se desviar. Nos ajude sempre a se manter, meu Pai, todos os dias santificando, nos afastando do pecado, porque é dessa forma que agrada ao Pai, é dessa forma que agrada a Ti. Ajude, meu Pai, a andar de acordo com os Teus mandamentos, de acordo com as Tuas palavras, para que nós não venhamos a errar, para que nós possamos estar sempre mais e mais em perfeita harmonia com aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Abra os nossos olhos, meu Pai, para ver os pecados que nós temos cometido, para nós nos arrependermos de verdade e que a gente possa abandonar todos esses pecados. Eu peço proteção, o Senhor nos proteja de todo mal, nos dê um fim de semana abençoado, debaixo da Tua poderosa mão, que o Senhor possa vir olhar para cada um de nós e nos proteger do maligno, do homem e da mulher mal e de tudo aquilo que possa nos afastar do Teu amor. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a ser pessoas boas, pessoas puras, pessoas realmente convertidas, que a gente possa expressar isso para as outras pessoas, que as outras pessoas possam olhar para nós e ver verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas que foram modificadas pelo Espírito Santo. Que a gente possa, meu Pai, através das nossas vidas, testemunhar e testificar a Cristo, a vida de Cristo. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado por mais esse programa. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe. Que nós tenhamos um fim de semana abençoado. E se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente na sexta-feira, às 20 horas. Amém? Fique com Deus, graça e paz, e até a semana que vem, se Deus permitir.